A Igreja do Senhor Jesus em Roma. São já tantos e tantos séculos de história, uma história que já vai tão longe da gente, mas há tanta coisa que a gente pode aprender da Bíblia sobre uma carta endereçada para aquela primeira igreja, aqueles primeiros povos que formavam a comunidade cristã, gente de origens diferentes, gente com perspectivas diferentes do que era ser cristão. E nós temos agora a oportunidade, eu e você, de 2000 anos depois, a gente se debruçar sobre a Bíblia Sagrada e a gente poder ler e buscar entender as palavras escritas pelo apóstolo Paulo por meio do seu amigo que redigia, que gravava para ele em tinta essas palavras aos Romanos. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos agora começando a nossa jornada, essa outra viagem, mais uma de nossas empreitadas pelo texto sagrado. E dessa vez, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos juntos a carta de Paulo aos Romanos. E te pedimos, Senhor, como a gente sempre pede, nos ensina e nos guia a toda a verdade. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Romanos. Se você é novo nesse assunto de Bíblia, então facilita a sua vida. Novo Testamento, tá? Você procura os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí você depois vai ter Atos, logo depois vai ter Romanos. Não tenha vergonha de pegar o sumário da sua Bíblia e procurar em que página que fica isso, não é problema nenhum. E eu tenho bastante coisa para conversar com você hoje sobre esse texto sagrado. Então, Paulo, servo de Cristo Jesus. Aqui já tem assunto. Vamos lá então. Essa carta, eu preciso lhe situar um pouquinho no tempo e na história, tá? Se você não andou aqui com a gente no estudo de Atos, eu recomendo que você faça isso, dê uma revisada em Atos enquanto você acompanha aqui a carta aos Romanos, porque vai ser importante entender um bocado da jornada do apóstolo Paulo. Essa carta aqui foi escrita por esse homem, então, Paulo, ele também é chamado Saulo, um judeu natural da cidade de Tarso, na Cilícia, uma região ali pelo que a gente chama hoje de Turquia, e um homem educado em Jerusalém que se tornou um perseguidor ferrenho da Igreja do Senhor Jesus. E esse homem, então, quando estava a caminho da cidade de Damasco para perseguir a igreja, ele teve um encontro pessoal com Cristo, isso já foi alguns anos após a ressurreição. Ele foi, então, convertido pelo Senhor, foi tratado pelo Senhor, ele foi para a Arábia, passou alguns anos lá, diretamente com Jesus e aprendendo do Senhor Jesus, e foi chamado por Jesus de seu apóstolo, né? Apóstolo é um termo que quer dizer alguém enviado em nome daquele que o envia, alguém que tem autoridade da pessoa que o envia. E só para passar rapidamente, tá? Os apóstolos foram os 12 originais, sim, mais Matias, que eles escolheram depois da morte de Judas. Também Paulo, o termo também é aplicado na Bíblia a Barnabé e a Tiago, irmão de Jesus. E nós vemos também, no final da carta aos Romanos, os nomes de Andrônico e Júnior sendo tratados como apóstolos. Mas isso a gente vai ver no finalzinho lá de Romanos, tá? Então esse Paulo, ele fez algumas viagens missionárias pelo mundo antigo, e ele, quando estava ali, provavelmente no tempo que ele passou em Corinto, na Grécia, ele dali redigiu uma carta a essa igreja em Roma, uma igreja que ele não conhecia ainda. Então aqui eu quero te fazer algumas lendas, tá? Uma das lendas é que Paulo e Pedro foram fundadores da igreja em Roma. Paulo escreve uma carta a pessoas que ele tem o desejo de ainda conhecer, que são as pessoas da igreja em Roma. Logo, ele não pode ter sido fundador dessa igreja. Pedro, nós não temos nenhuma evidência no texto sagrado que Pedro fundou a igreja em Roma, e pela cronologia que a gente estuda, que a gente tenta aproximar dos eventos da história de Pedro, com a época em que essa carta de Paulo aqui é escrita, ou seja, já tinha uma igreja nesse momento, provavelmente Pedro não foi o fundador dessa igreja. Qual a origem mais provável da igreja em Roma? O dia de Pentecostes. Quando acontece o dia de Pentecostes, logo após a ressurreição de Cristo, alguns judeus que moravam em Roma estavam em Jerusalém e também se converteram a Cristo. Esses provavelmente são o primeiro núcleo da Igreja de Cristo em Roma. Eles voltam para Roma, então começam o trabalho natural de anunciar as boas novas do Evangelho. Mais tarde, outros vão se chegando,
quando bem mais tarde o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma, eles se dispersam pelo mundo. Depois da morte de Cláudio, o edito é suspenso, os judeus voltam para Roma, e nesse processo muitos também haviam se convertido e vão para Roma. E aí ainda há os cristãos de outros lugares que simplesmente foram morar em Roma. Roma era a capital do império. Então a gente tem uma igreja formada aos pouquinhos e, ao que parece, sem uma grande evangelização, sem a presença de um grande evangelista, de um apóstolo, mas simplesmente uma igreja que nasceu e foi crescendo de modo bastante espontâneo e bastante orgânico. E essa igreja tinha uma característica não judaica, na época que Paulo escreve, porque já tinha tanta gente que não era judeu, que ainda que houvessem muitos judeus, a cara da igreja era mais a cara de uma igreja chamada igreja gentílica, de gentios. Gentis são os povos, as gentes, os não-judeus, né? Então Paulo escreve para eles, ele deu esse baita panorama aqui. Eu não quero repetir esse panorama nos próximos vídeos, então se você esquecer disso, volte aqui para esse primeiro vídeo dessa série, para você relembrar o panorama. Alguma coisa eu vou pincelar de vez em quando, mas especialmente eu vou tratar disso aqui no capítulo 1. Então vamos lá, a saudação de Paulo ela é muito incomum, tá, para cartas da época. Para começar, essa carta é muito incomum para cartas da época. As cartas da época não eram tão longas. Essa é uma carta bem longa, assim, excepcionalmente longa para um documento daquela época. As pessoas não eram assim, não era fácil como é hoje escrever, né? Hoje a gente se senta na frente de uma tela e usa os dedos no teclado e aparece um texto e a gente pode enviar esse texto pela internet, a gente pode imprimir, enfim, é coisa muito fácil. Eu vou lhe dar um pouquinho da cena mais provável do século I, como é que era. Alguém tinha que gastar uma boa quantidade de dinheiro, bastante dinheiro, para comprar pergaminho, já que, aliás, comprar papiro mais barato, papiro feito do material, de matéria vegetal que vinha do Egito, porque pergaminho já era muito caro. Pergaminho se reservava para documentos sagrados e coisas assim. Papiro era caro, pergaminho era absurdamente caro. Tinta era cara, tá? Então a pessoa se sentava ali com um escritor e ia ditando os seus textos. E a pessoa ia escrevendo. E depois, como é que fazia? Tinha que enviar isso pelo correio para alguém. E o correio não era algo que você ia numa agência e botava numa caixinha, né? O correio romano eram homens a cavalo, cortando todo o império. Então isso tinha um custo muito alto. E aí Paulo escreve uma carta em comum, grande, longa. E uma carta que tem uma característica de ter sido ditada palavra por palavra, tá? Porque haviam escritores da antiguidade que eles ditavam ideias e a pessoa que estava ali grafando botava do seu modo. Como é que a gente sabe que não aconteceu isso com Paulo? Porque a forma de escrita é a mesma daquelas cartas que Paulo escreve diretamente, pela própria mão, pelo próprio punho. Então a gente sabe que foi o próprio Paulo que ditou palavra por palavra para isso. O que torna mais incomum ainda, uma carta tão grande ditada palavra por palavra. Eu tentei imaginar quanto tempo levou isso para ser feito. É um bocado de energia, um bocado de tempo, um bocado de dinheiro para produzir essa carta. Paulo, servo de Cristo Jesus. Esse termo aqui, servo de. Os escravos na antiguidade, não pense em escravos como a gente viu escravidão no Brasil, tá? Aqui é um outro capítulo da história, é bem diferente. Especialmente escravos de rei, eles eram dotados de um status na sociedade muito mais elevado até do que muitos cidadãos. Então, quando ele fala aqui servo, a palavra servo é a mesma palavra para escravo. Então, Paulo, escravo de Jesus Cristo. E aí tem as duas características. Escravo no sentido de eu me ponho totalmente sob a autoridade dele, eu sou servo dele, eu vivo para ele e, ao mesmo tempo, eu estou aqui na condição de enviado dele. Entendeu o duplo caráter aqui desse servo? E a saudação é longa, é uma frase longa, eu vou pegando ela pedacinho por pedacinho para lhe ajudar. Chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo, já lhe trouxe há pouco o significado disso, né? Alguém enviado com autorização, com ordem daquela pessoa que envia. Então Paulo ele teve um chamado para isso. Sim, na caminho de Damasco ele foi derrubado do cavalo, depois entrou na cidade, ele ficou cego, né? E depois vieram e puseram as mãos sobre ele, caíram escamas dos olhos. Ele passou então a ser um pregador do evangelho e o Senhor chamou ele para esse apostolado. Separado para o evangelho de Deus. A palavra aqui original para separado é a mesma palavra que dá origem ao termo fariseu, né? Fariseu, parush, é alguém que se separa para uma finalidade especial
e no caso os fariseus se separaram com a ideia de preservar a prática da lei entre o povo de Israel. Na época de Jesus Cristo, muitos fariseus tinham perdido o caminho e transformaram o seu movimento de um movimento muito bom em um movimento de aparência, de formalismo, de pompa, igualzinho acontece com muitos cristãos hoje em dia, mesma coisa. E Paulo não. Paulo ele era muito fervoroso na sua fé e ele era um fariseu realmente dos bons, né? Até eu quero fazer aqui uma observação, já me corrigiram e corrigiram errado, né? Porque eu digo que Paulo ele continua sendo fariseu, porque Paulo fala assim, eu sou fariseu. E teve alguém que me disse, não, ele fala eu fui fariseu. Negativo. Você pega Atos dos Apóstolos, vai ver a discussão de Paulo no Sinédrio, onde ele está diante de fariseus e saduceus, ele fala assim, eu sou fariseu, filho de fariseu, e é por causa da ressurreição que eu estou sendo julgado. Então ele fala claramente, eu sou fariseu. Não há nenhum indicativo na Bíblia que Paulo abandonou a sua característica de fariseu, até porque ser fariseu não era algo pejorativo. Haviam fariseus que faziam coisas erradas. É como hoje, por exemplo, o termo evangélico. Para algumas pessoas, dizer evangélico é pejorativo, mas o termo em si não é. Existem pessoas que desonram a expressão evangélico. Sim. São muitas? Sim. Aparecem muito? Sim. Para muita gente é a cara da igreja? Sim. Infelizmente. Mas é isso que é ser evangélico? Não. Não é porque tem pessoas que praticam algo muito errado que os outros vão deixar de ser. Entendeu? É mais ou menos essa daqui. Então, ele foi separado para o evangelho de Deus. Evangelho, essa palavra quer dizer boa notícia. Ele foi separado para a boa notícia de Deus. Notícia se anuncia, né? Então, essa ideia do evangelho, não existe evangelho que não é compartilhado. Porque boa notícia, ela não é notícia se ninguém conta. Então, o evangelho ele não é uma religião interior, simplesmente, né, uma forma de uma meditação, né? Alguém já me perguntou assim, você vai a alguma igreja ou você só segue a Bíblia? Bom, por seguir a Bíblia eu vou à igreja, ou no sentido de que eu me congrego com outras pessoas que partilham da mesma fé exatamente por seguir a Bíblia, né? Então não tem essa de uma coisa só interior. E também não dá para não compartilhar e dizer assim, eu vivo o evangelho. Mas como assim boa notícia, notícia que não se conta, não é notícia? Então, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele, de antemão, por meio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho. Isso aqui é muito, muito interessante. Então, esse evangelho aqui, ele não era uma coisa inesperada no tempo de Paulo. Por quê? Porque Deus preparou isso nas Escrituras por meio de seus profetas. E, de fato, desde que a gente vai ler no Gênesis, a gente lê lá, quando houve o momento da queda, o ser humano abandona a Deus, Deus fala o quê para a mulher? Que o descendente dela pisaria na cobra da serpente. E esse descendente é Cristo. E aí a gente vem acompanhando Êxodo, Moisés fala muito do profeta que virá, e ele caracteriza esse profeta como alguém que não é um profeta nos termos dos profetas convencionais, se é que existe um profeta convencional, né? Mas é o próprio Cristo. E aí vem todo o Pentateuco, né? Os 5 livros de Moisés, e a gente avança na história, e quando a gente chega em Davi, então, aí a profecia sobre Cristo expande muito, muito. E quando chega em Isaías, Isaías ele chega a ser literal, ele faz descrições literais, ele descreve a crucificação de Cristo, mas em mínimos detalhes, até a perfuração de mãos e pés, a lança no lado de Cristo, as pessoas maneando a cabeça quando vem ele zombando. Isaías descreve em detalhe esse negócio. Então a gente tem realmente o evangelho de Cristo já muito, muito anunciado nas Escrituras, naquilo que eu e você chamamos hoje de Antigo Testamento. Acerca do seu filho, filho de Deus, né? Que, como homem, era descendente de Davi. Jesus Cristo ele era 100% homem, 100% Deus. Na parte homem, ele descendia de Davi. Davi foi o rei de Israel, aquele grande rei, um homem que era chamado homem segundo o coração de Deus. E interessantíssima essa expressão, né? Eu quero fazer só aqui uma puxadinha para você saber. Pelo menos, não sei se acontece com você, já aconteceu comigo, especialmente quando eu era bem jovem. Eu olhava para aquelas figuras, homens e mulheres santos, né? Santos e santas, eu
E eu tinha assim uma angústia, porque eu queria fazer a vida certa, né? Mas eles eram tão distantes de mim. E aí quando a gente lê que Davi era um homem segundo o coração de Deus, pode parecer perfeito. Não, perfeito só Jesus. Davi se arrependia. Tá? Esse Davi, ele cometeu um assassinato, ele cometeu adultério, mas ele se arrependeu e o arrependimento dele foi aquele arrependimento genuíno, porque Deus olhou no coração dele e viu isso. E mandou um profeta conversar com ele e disse assim, Deus viu o teu arrependimento. Então, esse Davi foi o ancestral de Jesus Cristo e que, mediante o espírito de santidade, foi declarado filho de Deus com poder. Ou, aqui interessante também. Bom, eu vivo falando interessante porque eu acho o texto sagrado realmente maravilhoso e o texto sagrado ele revela a vida para nós. Então, Davi, Jesus, que era descendente de Davi, e mediante o espírito de santidade. O espírito, a palavra aqui, ela quer dizer literalmente vento. Tanto em hebraico quanto em grego, a palavra para espírito é vento. Aquela ideia de que é um sopro divino, né, que sopra onde quer, que está por todos os lugares permeando tudo, ao mesmo tempo que a gente não vê, a gente pode sentir. Eu ouvi uma vez uma explicação de um pregador, eu achei fantástico. Ele falou, eu não consigo ver o vento, eu vejo os efeitos do vento. Interessante isso, né? Sobre o Espírito Santo. Então, mediante o espírito de santidade, santidade quer dizer o quê? Separação, tá? Santidade não é ser ultra especial, é separado. Separado em que sentido? Em que sentido de que, imagine que eu vou tentar fazer uma alegoria na sua casa. Vamos supor que você tem uma toalha de mesa, e essa toalha é muito bonita, e você ganhou de presente de alguém muito especial. E aí você fala assim, essa aqui eu vou separar. Essa aqui eu vou usar para quando vier a visita. Continua sendo uma toalha, continua sendo usada como toalha, mas ela tem uma finalidade especial agora no seu uso. A santidade, eu usei essa alegoria para lhe trazer para o conceito da santidade, para a ideia de santidade. É a ideia de uma separação para um uso especial. É essa a ideia. Então, esse espírito de santidade declarou Jesus filho de Deus com poder. Esse com poder aqui é muito importante, porque ele vai qualificar aqui a expressão filho de Deus. Jesus era filho de Deus? Sim, ele sempre foi filho de Deus. Essa expressão com poder, ela se refere ao estado ressurreto dele. É diferente o filho de Deus ressurreto do filho de Deus, por exemplo, na cruz. Na cruz ele estava glorificando o Pai. Ressurreto, ele era o filho de Deus com poder. Inclusive ele virá sobre as nuvens com poder e glória. Ele foi, então, pela ressurreição dentre os mortos, foi declarado filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre aqueles que estavam mortos. Foi esse ato dele ressuscitar, que fez ele ser declarado filho de Deus com poder. Aí, então, quem é esse? Olha que longa saudação, longa explicação. Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está falando com irmãos. Ele não fala apenas Jesus Cristo, meu Senhor. Ele fala Jesus Cristo, nosso Senhor. E com essa saudação tão longa, eu vou dar uma pausa por aqui. É bastante conteúdo. Se você for com dúvida, revise aqui, tá? Volte aqui para o vídeo, assista de novo, para a gente poder voltar no próximo vídeo e prosseguir, porque a gente tem essa característica em algumas cartas do Novo Testamento. Tá? A saudação, ela tem tanto conteúdo que não dá para simplesmente ler direto. A gente tem que ir lendo e esmiuçando esse conteúdo para absorver e ser edificado nisso. Muito obrigado pela sua companhia. Sempre é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com você e volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.